Oi, pessoal, boa noite. Oi, oi, doutor, tudo bem? Opa, chegamos? Tá me ouvindo? Tá me Chegamos. vendo bem? Tô te ouvindo e te vendo bem. Deixa eu ajeitar um pouquinho minha cara aqui, que eu não tô no meu ambiente comum. Ai, E aí, Vitória, boa noite. boa noite, boa noite. Obrigada, agradeço imensamente por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, compartilhando um pouco aí da sua experiência, que é muito rica, a respeito aí da questão das mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher. Gostaria que você começasse se apresentando e falando um pouco aí da sua atuação como médico que cuida da saúde hormonal e metabólica feminina. Tá, primeiro ponto, Vitória, é que você vai me agradecer no final da live. Se a gente conversar uma conversa boa aqui, que ensinou alguma coisa pra alguém, se a gente agregar alguma coisa à vida das pessoas, isso aqui já tá meio caminho andado. Porque Verdade. saber de tudo eu sei que ninguém sabe. Muito. Oi, Charlie, acho que travou. Voltei. Pronto, voltou. Pode Talvez tenha continuar. desconectado. Então tá. Então, saber de tudo eu sei que ninguém sabe e não sou eu também. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou um acadêmico eterno, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Mas eu me formei na Federal do Acre, em medicina. Eu fiz um curso de pós-graduação em medicina esportiva, nas etapas finais da minha formação. Aí saí da faculdade com uma pós-graduação já em medicina esportiva. Eu iniciei uma série de cursos ao longo do último ano também que me ensinaram muito sobre hormônios, sobre principalmente hormônios voltados para a área da saúde feminina, como tratamento de endometriose, ovários policísticos, mulheres com lipedema e por aí vai. Então, esses cursos eram sempre específicos em cada área. Eu fui atrás de cada doença e aprender sobre ela. E agora eu estou aqui na Europa, fazendo uma pós-graduação em endocrinologia. Estou continuando os meus estudos nessa área dos hormônios. Eu trabalho com mulheres que têm menopausa, mulheres que estão em menopausa. E e algumas delas são grávidas também, porque a mulher passa por três grandes eventos hormonais na vida dela. A menarca, quando ela começa a ovular, literalmente, e ela sofre aquelas grandes alterações. A segunda grande fase da vida da mulher, o segundo grande evento é a gravidez, que ela sofre oscilações hormonais absurdas. Elas sofrem muito com isso. E a terceira grande fase é a menopausa, quando ela para de produzir hormônios. Então ela começou, ela chegou no auge e depois ela para. É uma grande fase na vida da mulher, uma grande subida e depois uma descida. Então, Sim. estamos aqui para estudar dentro desse assunto aí, né? Perfeito, perfeito, doutor. Eu vejo bastante nas suas publicações que você é, prioriza essa questão hormonal das mulheres. Eu queria que você também explicasse o quanto que é, o impacto da atividade física e uma dieta balanceada podem trazer em relação à saúde hormonal da mulher, principalmente ali quando a gente fala do pós-gravidez, né, que muitas mulheres acabam ficando desreguladas e elas não têm mais a mesma libido de antes, elas não têm
tanto vigor pela vida, não conseguem iniciar uma atividade física, o corpo já mudou completamente, elas não conseguem se reconhecer mais. Eu queria que você explicasse para a gente essa relação que tem entre as questões hormonais e a recuperação ali em relação à atividade física e uma dieta balanceada após a Tá. gestação. Vamos lá, olha, existem perguntas abertas e perguntas fechadas. A sua pergunta ela é aberta, você vê o tamanho da questão que envolve o momento de uma gravidez e especificamente o pós-parto, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que saber que existe um começo. O começo é eu vou engravidar. Como que você vai engravidar de qualquer jeito, planejadamente, não planejado? Porque do jeito que você entrar, diz muito sobre como você vai sair. Então, beleza, você está começando a planejar engravidar. A primeira coisa que você tem que fazer, a partir de hoje, é começar a construir massa muscular. Mulher sem massa muscular na gravidez sofre, na pós-gravidez sofre o dobro. Então, comece a produzir massa muscular. Isso é reserva de vida para você, para sua vida inteira. Beleza. Construir massa muscular tem um desafio grande, gigantesco, mas aí durante a gravidez, você sofrerá muito menos com a perda dessa massa muscular, porque você criou uma reservinha. O bichinho que vai nascer dentro da sua barriga e vai se desenvolver, ele vai tirar toda a sua massa muscular, todo os seus, o cálcio dos seus ossos, toda a vitalidade da sua vida para poder gerar ele lá dentro. Então, você vai doar o que você tem para ele. Né? E a terceira fase é quando você vai se ver espoliada, extremamente sugada, porque você gerou uma vida, e isso é incrível. E aí você vai falar assim, agora eu tenho que cuidar de mim e voltar a recuperar o que eu cedi a ele, né? Então, como que isso acontece de uma maneira bem organizada ao longo de todos esses processos? Bom, tem planejamento para o começo, tem planejamento para o meio, tem planejamento para o fim. Se você fizer um planejamento adequado, a gravidez não é feita para ser um sofrimento, para ser, nossa, dores. A gravidez é para ser um processo natural. É claro que existem pessoas que sofrem mais porque elas entraram mais despreparadas para a gravidez. Aquelas que se prepararam melhor sofrem menos, né? Então, especificamente, a gente pode falar aqui do começo, do meio e do fim. O que você prefere? Pode ir. Vamos começar do começo mesmo, que é, Ou é o melhor. começo é longe, mas tá bom. Vamos Não, falar você das. pode falar de uma forma Eu não resumida sei se. e Tá, principalmente olha, dar eu não sei. ênfase. Pode falar. Não, você pode falar de uma forma resumida e aí talvez principalmente dar ênfase ali no final, que eu acredito que seja a fase mais sofrida para a mulher do ponto de vista de impacto, né? Que assim depois da gravidez a mulher às vezes não reconhece o próprio Tá. corpo, ela ganha muito peso, ela não consegue voltar à rotina que ela tinha antes, está muito cansada, exausta e aí os hormônios todos bagunçados. Então você pode dar ênfase aí no final, que eu acho que é a fase mais sofrida aí para a mulher, É. né? É muito difícil encontrar alguém que chega preparado já. Nossa, é 5% das mulheres. Então, se você quer ser esse tipo de mulher, essa nata aí da sociedade, você chega lá. Mas vamos falar para a grande maioria, então. Beleza, você passou por uma gravidez, aí agora você tá lá, se vê uma pessoa que. Primeiro de tudo, a primeira alteração que você vai sentir é: eu tô mais cansada. Porque você tem muito menos massa muscular. Você já está com uma sobrecarga emocional que veio de um tempo, né, de dor, de força mesmo, você tem que carregar, articular e por aí vai. Então você precisa entender que você está nessa fase. Primeiro de tudo poxa, vamos respeitar o momento. Os primeiros 60 dias é repouso. Os primeiros 60 dias você vai perder muito peso, porque você inchou muito do seu sangue era água, então você perde muito peso e enxuga bastante. Você vê a sua pele ficando flácida, você vê você sem libido, zero de vontade de ter relação sexual, a pele engelhando, estrias, fazendo desespero, bate o desespero. Os primeiros 60 dias é dia de calma, então. Beleza? Fica Uhum. tranquilo. A depender do que você fez, qual vídeo do parto que você optou, se foi pela cesariana ou pela normal, você pode começar a retomar as atividades físicas devagarzinho. Né? Porque entenda o seguinte: você estava no auge de produção de estrogênio e progesterona, de repente você tem uma queda abrupta e absurda. Esse momento dessa queda abrupta e absurda é como se você estivesse passando por uma menopausa temporária. Desânimo, cansaço, insônia, baixa libido, tudo acumulado. E devagarzinho, quando o seu corpo reconhecer que você já saiu da gravidez, ele der uma secada, ele volta a produzir os seus hormônios. Então, estrogênio e progesterona volta aos poucos a aumentar.
Só que essa regulação hormonal, ela leva ali entre 3 a 6 meses. Entre 3 e 6 meses você vai sentir ainda as baixas. Uhum, Você passou pelo vale do sombra da morte, agora está regularizando. Então, durante esses primeiros 6 meses, é devagar. Você reestrutura a sua vida em etapas. Para você ir se organizando de novo, voltando à atividade física. Antes de 4 semanas, mulheres que fizeram parto normal não podem fazer nenhuma atividade física. Mulheres que uhum, fizeram parto cesárea antes de 8 semanas. A partir disso, já pode começar uma caminhadinha, pode começar uhum, ali um yoga materno, um pilates, são atividades físicas mais leves, vai voltando a elasticidade, aquela pele que estava toda esgaçada, aquele músculo que estava estendido, uhum. ele vai voltando de novo para o lugar. Mas também não é de repente, porque aquele excesso de pele fica durante um bom período de tempo, precisa ser recomposto a elastina, o colágeno. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. A Janaína falou para mim botar minha live no meu Instagram. Só ver o que que esse trem aqui ela falou. Ah. Acho que, é, Acho que já tá. Quando eu entro na live, ele já vai para o meu eu Instagram acho que também. sim. Eu acho que sim. Aqui, então tá bom, vamos lá. Continuando. Onde é que eu parei? Já me perdi também. Não, que você Tá, estava falando da beleza. atividade Você retomou as física. atividades físicas, Isso, né? isso, Você estava exato. retomando ali aquela pele, aquele músculo que estava distendido, e aos poucos isso vai se regularizando novamente. Obviamente que existe três coisas que você tem que levar em consideração, que é o treino, a dieta e a saúde mental. Antes de tudo, essas três coisas que a gente tem que trabalhar. Né? Porque se você não tem uma dieta adequada, você vira um tripé manco, falta um pilar. Então só tá começando a fazer um treinozinho, tá dormindo direitinho, não tá tendo crise de ansiedade, beleza, a saúde mental tá equilibrada, mas come desequilibradamente, não adianta. Certo? Uhum, perfeito. E aí, como que começa essa recuperação, assim? Como que você faz com as suas pacientes? Você faz algum tipo de, às vezes é necessário fazer algum tipo de reposição hormonal para aquela mulher, porque os hormônios dela estão muito desequilibrados, ou isso você consegue, equalizar tudo com alimentação ou atividade física? Como que é? Boa. Mulher pode tomar bomba na gravidez ou depois, imediatamente dela? Obviamente não. Né? Durante o começo da amamentação, zero hormônios ingeridos, exceto se você tiver alguma condição muito específica, mas zero hormônios porque todo hormônio que você tomar vai passar pelo leite materno para o seu filho. Então, se você toma estrogênio e progesterona, vai passar estrogênio e progesterona para ele. Ele vai, de alguma forma, androgenizar. Se tomar testosterona, a Vai virar mesma um bebê coisa. maromba. Vai, você vai, de certa forma, hormonizar o seu bebê também. Então, não, deixe que o seu corpo se vira. Zero hormônios durante 6 meses. Enquanto você estiver amamentando, não tome hormônios de maneira nenhuma. Agora, a gente precisa ficar de olho nessa mulher, porque se ao longo dos 2 primeiros meses a gente observar que ela continua naquele vale da menopausa, os hormônios não retomaram a produção, lá na frente a gente tem que fazer uma reposição a nível fisiológico, né, para devolver o basal para ela. Não sobrepor isso, né, hormônios demais, digamos assim. E Uhum. só entregar a normalidade. Então, assim a gente pode intervir do ponto de vista hormonal. Uma curiosidade também, e se a mulher toma bomba, vou falar aqui o português bem claro, Não, né? Que fique à vontade. eu sei que você é Suco, bem direta bomba, no. eu entendo Se todos a, os trem. se Eu ela, estudei isso aí. se a mulher toma suco antes da gravidez e ela vai engravidar, como que fica? Porque assim, pelo meu conhecimento básico, eu sei que tem uma cautela ali, né? Eu acho que a mulher fica prejudicada de engravidar se ela toma o suco, como que é? E ela tem que suspender imediatamente assim que ela sabe que está grávida, e aí como que é durante um pouco sobre isso? Tá, vamos lá. Se uma mulher engravidar tomando testosterona, o que que acontece? Se você estiver gerando o bebezinho ali usando testosterona, os seus níveis de testosterona estarão elevados. Então, o seu filho também terá níveis de testosterona elevado. Então, suponhamos que você tem uma filha menina e ela está ali na fase do desenvolvimento embrionário que ela começou a manifestar a característica genética feminina, que é através da vagina. Imagina se, nesse momento, você taca testosterona no seu filho. O que você acha que acontece?
Uhum, Obviamente, você vai transformar aquela vagina num pênis, porque embriologicamente falando, a vagina é exatamente igual ao pênis, só que ela só se desenvolve, ela não se desenvolveu com testosterona, tal qual o pênis. Então, tomar hormônio anabolizante, testosterona durante a gravidez é um crime. Você é sujeito a ser androgenizar seu uhum, filho. Não faça isso jamais, entendeu? uhum, Agora, se você entrou na gravidez e com problemas hormonais de pouco hormônio, aí a gente pode repor isso, digamos assim, para poder equilibrar o jogo ali, entendeu? Agora, o entendi. demais faz mal. Então, tomar anabolizante de testosterona, começou, descobriu que está grávida, suspende imediatamente, procure o médico. Uhum. É, e às Agora, vezes, antes, aí é outra conversa. aham, e às vezes, e se acontecer da mulher, por exemplo, ela não sabe que está grávida e ela faz uso do suco. E aí, pô, sei lá, ela vai descobrir quando ela tem 4 meses de gravidez, a gente sabe que às vezes acontece e ela estava tomando. Tem algum protocolo para isso também? Tem suspensão imediata e aí você inicia uma investigação mais específica que você faz através da medicina materno-fetal. Vai ter um ginecologista especialista em materno-fetal, vai entrar ali para analisar certinho quais foram os impactos que você gerou. Então aí entra uma intervenção mais de uma medicina específica, né? A Uhum, grande questão é, pare imediatamente e procure um médico. Quanto mais tarde você leva, mais perigoso é. Então, quanto mais uhum. cedo, melhor. Mas assim, é uma mulher, eu não sei não sei você, ô, Vitória, mas a Brenda, se atrasa 2 dias a menstruação dela, ela fica louca. Nunca que ela chega em 3 meses sem fazer um teste, 2, 3 testes de gravidez. Não, não, é verdade. Eu também conheço muitas pessoas que são assim, Você tem medo de mas também, engravidar? ah, hoje em dia não mais, Uhum. mas se acontecesse tudo bem, mas obviamente eu tenho DIU, doutor, então Ah, é espera-se que verdade, eu não, né? lembrei. É, se é meu médico, você sabe, né? Então, Verdade. então espero que não, assim, não é algo que está planejado, Mas, né? Mas mas quem sabe olha, um se dia. organiza para daqui 3 anos, 4 anos, fazer um filhinho para ele esquecer primo dos meus e da Brenda, tá bom? Oi, repete que travou. Se organiza para fazer filho daqui uns 3 anos, para os seus filhos ser primo dos meus, Ah, meu é e da Brenda. verdade, né? É verdade, para ter pelo menos alguém com quem brincar, Isso, né? Senão tá exato, tá difícil. bom? Mas, e outra coisa, Charlie, que eu vejo bastante as mulheres sofrendo após a maternidade, né? O primeiro filho, e sobre a gravidez no geral, a falta de libido. Como que você resolve isso com as suas pacientes? A gente sabe que eu já vi relatos de mães que elas ficam durante meses, até anos, sei lá, um ano depois, após a maternidade, sem libido. E elas não conseguem retornar isso aos níveis que ela tinha antes da gravidez. Como que você Ah, é. resolve Começa isso? a fazer aniversário a última vez que teve relação sexual com o marido. É, E isso deixa as mulheres muito aflitas, porque o marido tá lá esperando faz 6 meses elas voltarem ativa para poder voltar a ter relação sexual e a mulher não desenvolve, não volta e fala: Meu Deus, vou perder meu marido. E justamente naquela fase da vida dela em que ela tá flácida, ela tá com sobrepeso, ela tá emocionalmente a vulnerável, autoestima tá. tá lá embaixo. O que que eu faço, pelo amor de Deus? Aí entra o acompanhamento médico. Se ela entrou nessa gravidez acompanhada, o trem fica mais difícil. Mas, se ela chegou até 6 meses sem ter libido e ela está amamentando, existe um hormônio chamado prolactina, que ele é inibidor da libido. Então, no homem, quando está elevado, acontece a mesma coisa. O homem fica totalmente broxa, não funciona, zero libido. Na mulher também. E a prolactina ela é secretada quanto mais o bebê chupa o mamilo da mãe. Então, enquanto ela estiver amamentando, o corpo dela não está querendo sexo. Entende? Uhum, Então, o homem tem que entender isso. Essa é a grande questão. Respeita o momento da mulher, pô. Nem tudo é sexo. Então, espera, tira aquela pressão de sexo. Eu quero sexo antes. Isso faz uma pressão na cabeça das mulheres. Eu quero sexo sim. logo, quanto antes possível. E elas ficam naquele desespero. Então, relaxe. Enquanto está aumentando, tranquiliza. Obviamente que de menos também, né? Muito cansaço, muita fadiga, nossa, associada a essa baixa libido aí já é um problema. A gente às vezes pode entrar com reposição a níveis fisiológicos, já porque o bebê já cresceu, tá grande, para poder desenvolver a libido aos poucos. Então existe possibilidade de você entrar com hormônios. A gente tem que considerar todo o Uhum. entorno da mulher. Entendi. E às vezes eu até vejo que é uma sequência de coisas ruins, né? A mulher já está se sentindo mal, já está com a autoestima lá embaixo, ela também às vezes se sente culpada, às vezes eu vejo que os relatos das mães
que são muito comuns é que elas sentem muita culpa, às vezes tem problema na amamentação, né? Então, ter esse problema da libido também já acho que deixa a cabeça da mulher uma bagunça, né? Ô, Então, essa Vitória, tem muita correlação entre esse momento da vida de uma mulher e a separação aí no teu trabalho? muita, muita, com Eu imaginei, eu certeza, falei assim, doutor, rapaz, deve ser o momento que as mulheres mais separam do marido, que os maridos botam a muito. gaia, né? É, porque a gente sabe que, infelizmente, né, por questões históricas aí, os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade de entender essa falta de sexo na relação ali do Vitória, você casal. E sabia que o mundo muçulmano não sofre com isso porque eles têm três, quatro porque esposas, os homens? é verdade, é Por verdade. que você não deixa o Esse é um Clóvis ter mais ponto. duas, três? Não, não deixo, não. Casou com uma advogada, vai ter só uma. E se ele fizer, ele tá ferrado. Você pega metade das Tá, coisas dele, né? tá ferrado mais que a metade. Tá ferrado. Eu, Mas pra quem não sabe, Vitória minha comadre, madrinha do nosso casamento. E a Brenda tem nela uma amizade absurda. Então já pelo de medo, porque a Brenda já tem uma baita advogada especialista em direito da família, né, Vitória? Vai me pelar todo se um dia eu partar da Brenda, mas não vou, não. já te deixei avisado, né? Que se magoar minha amiga, já sabe que Tô vou na raspar roça. todas as contas bancárias aí. Mas Eu já peguei a manha, Vitória. Você não vai me pegar mais, não. Eu tô investindo tudo em Bitcoin. olha lá, que advogado dá um jeito pra tudo, viu? Ah, tá bom. Não, mas Não vamos lá. tem, Vamos não voltar tem pro essa nosso, pro não. nosso papo, que você já tá começando a ficar com medo. Não, mas Thiago, realmente eu vejo que esse é um momento muito delicado na vida de uma mulher. E os hormônios todos desbalanceados, eles fazem com que a gente se sinta péssima, né, para falar o português bem claro. E aí, como que você orienta, por exemplo, eu acabei de ter um filho, eu te procuro com todos esses problemas, qual que é o seu protocolo? O que que você vai olhar primeiro para essas mulheres? Não existe protocolo, não existe um programa que já foi criado, um tratamento que já está feito. O que existe é uma visão específica e detalhada sobre o caso de cada paciente, sabe? Isso é um Uhum. problema muito sério, porque a gente vai no médico hoje em dia, quando não é. UPA a gente até entende que é um atendimento de 10 minutinhos, 15, mas a gente vai numa consulta de um convênio da vida, o cara atende a gente em 30 minutos e, ó, vem o próximo, fica totalmente apressado. Às vezes, até consulta particular, você vai gastar É, uma hora é raro encontrar uma consulta particular de uma hora. O cara acha ruim. Vitória, me diz uma coisa: não existe a menor possibilidade de você conhecer o ser humano em uma hora, e ajudar ele em alguma coisa que seja uma hora. Então a vida, exatamente. filho, é problema demais da conta. Então você tem que ter mais acompanhamento, você tem que ter conversa com esse paciente. É igual conversa com um psicólogo, não é a primeira que ele vai te curar da depressão, É, não, filho. Então, entender esse exatamente. paciente. Só que existe obviamente máximas da medicina, existe a medicina baseada em evidência, existem protocolos para problemas. Então, cada problema que uma pessoa tem pode ser tratado com um protocolo, com um guideline, com uma conduta indicada na medicina, a gente recorre a ela. Mas é preciso entender o caso de cada paciente. Ai, eu sou suspeita para falar, doutor, porque eu sou sua paciente, né? E assim, geralmente as nossas consultas duram quase 2 horas, né? Então, realmente É que nós fofoca muito também no meio da consulta. também é verdade. A gente, além da Não, é a consulta, a maioria gente dura isso aí, uma hora e meia, 2 horas. mas realmente é muito muito difícil, né? Para conhecer alguém É. ali a fundo e Tanto é, você conhecer. Vitória, não sei se você sabe, mas eu só tenho 100 pacientes ativos que eu acompanho. Não mais que isso. Para entrar na Uhum. minha agenda tem que sair um. Então eu fiz isso porque, cara, eu vi que era inviável. Só que aí também Você não as tem minhas parceiras. qualidade, né? Mas também minhas companheiras não podem me abandonar, não. Minhas pacientes, se elas me abandonar, eu pincho até macumba nas costas delas. Não, Na brincadeira. minha não, que É eu sou sua brincadeira. madrinha, hein? Não, só se me abandona pra você ver. Não, eu tô brincando. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu conheço as pessoas, eu quero que elas fiquem conosco, eu quero que elas entendam que as coisas precisam. As coisas não acontecem na nossa vida em uma semana ou duas. A menos que você tenha uma Não. doença que a gente vai lá, cura, beleza. Mas a verdadeira transformação vem ao longo do tempo. E na gravidez a gente precisa respeitar isso também. 6 meses É, do processo pós-parto é uma fase assim.
que você precisa ter paciência, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Existem coisas que são basais. Por exemplo, o que é basal da gravidez? Hidratação. Tem que ser feita uma hidratação adequada. Você está dando leite materno quase 3, 4 vezes, 4, 5, 6 vezes por dia. E aquilo ali é 70% água. Então, o tanto de É. água que você está botando para fora, não precisa ser feita uma hidratação bem feita. Né? Tem coisas que são basais. Uhum. Perfeito. E aí até você mencionou, até retomando o assunto que a gente estava falando, nesse período as mulheres ficam tão sensíveis e às vezes a gente encontra tanta falta de compreensão com o esposo, o companheiro ali, e realmente os divórcios eles tendem a acontecer após os casais decidirem ter filho, porque realmente às vezes as pessoas não estão preparadas psicologicamente e isso também, principalmente E em relação ao você homem, né? aconselha, você chegou a aconselhar alguém já a apartar ou a ficar com o marido? Já aconselhou alguém a ficar com o marido? Já, às vezes, porque assim, às vezes Pô, mas daí o tu tá cliente ou a espantando o teu cliente cliente, porque você quer é, trabalhar com cliente. mas é uma questão ética, né? Às vezes eu Ah, vejo que tá. ali é só são coisas, por exemplo, erros de comunicação, isso acontece muito nos casais. E eu sempre oriento, eu falo que talvez alguns problemas eles podem ser resolvidos de maneiras fáceis, é porque realmente hoje em dia eu acredito que até talvez um problema da sociedade, as relações são muito descartáveis, né? Então, apesar de eu trabalhar com divórcio, eu sempre oriento os meus clientes a saírem de relações que eles têm certeza que não tem mais salvação, que não há possibilidade de mudança e que realmente eles entendem que aquela solução ela é definitiva e única, assim, não há outra alternativa a não ser a separação, entendeu? Então, como advogada que atua nessa área, eu vejo que eu tenho essa responsabilidade. Até essa semana aconteceu um caso desse, que eu via que ali o problema do cliente era realmente uma questão só de conversa e do casal alinhar alguns pontos, né? E aí a gente chegou a iniciar os procedimentos de divórcio, e aí ele, um certo dia, me chamou, ô doutora, por favor, eu quero pausar por enquanto, porque a gente está se entendendo, e ali envolvia uma criança, e a criança estava sofrendo muito com a separação, e assim, apesar de, obviamente, impactar os meus honorários, né? A gente fica feliz porque era uma criança que estava sofrendo, era uma família que estava se desfazendo. Então, assim, É eu sou isso, é uma bosta. totalmente Desfazer uma família ex- devia ser um crime, né? O exatamente. cara Então, tinha que assim, pagar, eu acho que o homem tinha que pagar por algo. Tinha que ser crime, pegar e montar a família, engravidar a mulher, fazer uma família e depois desfazer. Se não faz desfamília, exatamente. então, trem. Exatamente, é porque as pessoas não estão talvez preparadas para essa conversa, né, Charlie? Porque realmente ter uma família é uma responsabilidade, você tem que estar preparado emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Então, assim, é todo um contexto, não é só simplesmente você é médico, você sabe, né? Qualquer um pode ter um filho, mas realmente ser pai, ser mãe é uma conversa totalmente diferente. Então, eu sempre oriento os meus clientes nesse sentido, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor do divórcio quando é uma relação que realmente ali ela está falida, ela não tem mais salvação, ela já vem com vários problemas sucessivos ali que realmente não tem outra alternativa. Mas se for realmente uma relação que é boa, mas que só está com alguns problemas pontuais, que não são graves, que o casal consegue ultrapassar, eu sempre oriento que eles procurem, às vezes, uma terapia de casal, façam ambos terapia sozinhos, porque às vezes é isso, assim, as pessoas não são emocionalmente preparadas para ter uma família, entendeu? E eu acredito que Né? é muito mais em relação aos homens. A Eliane falou assim: eu vejo que uma boa rede de apoio no pós-parto é fundamental para a mãe atravessar esse momento, porque logo a vida segue seu rumo natural. Isso aí é uma coisa que assim, dá pra gente fazer uma palestra, né? O quanto que a família Exatamente. pode ajudar uma mulher a cruzar esse momento do pós-parto. Porque, pô, você saber que aquilo que você é parte dessa família, que você também deve auxiliar. Eu digo isso, lá em casa eu e a Brenda nós temos um combinado. Eu pago as contas e ela arruma a casa. Mas isso quer dizer que ela não pode me ajudar a pagar as contas, eu não posso ajudar ela a limpar a casa? Não, não é assim. Mas eu sei que se ela precisar, ela pode contar comigo e eu auxilio. E a mesma forma acontece com uma mulher engravida. Ela engravidou, beleza, ela tem o dever de amamentar, mas eu também posso dividir o cuidado, né? E por aí vai. Então dá um Exatamente. apoio, dá um apoio faz diferença.
Totalmente, assim, eu acredito que tira um pouco dessa carga negativa que a maternidade também traz para a mulher, né? Então, contar Né? com tanto apoio psicológico O, de um profissional e da família também é fundamental. Ô, Vitória, mas agora sim, igual fala a música, né? Solta a carta, caralho, né? Soltando a carta, diz o que você pode fazer, o que uma mulher pode fazer, que hormônios uma mulher pode usar depois da gravidez para melhorar a sua massa muscular. Bom, existe uma condição médica chamada sarcopenia, que é uma baixíssima quantidade de massa muscular comparativa à massa corporal que ela tem. Então, quando a mulher desenvolve sarcopenia ao longo da gestação, que é mais comum em mulheres que são imunodeprimidas, mulheres que não se alimentam direito, têm bulimia, anorexia, quando a mulher se enquadra nesses sintomas da sarcopenia, que é uma mulher que passou pela gravidez e perdeu muita massa muscular, existe sim indicação para uso de anabolizante para recuperar essa massa muscular dessa mulher. Uhum, Mas considerando tudo que eu falei sobre essa questão relacionada à passagem do hormônio para o bebê, tem que precaver a amamentação, tem que suspender a amamentação e por aí vai. Então, existe essa possibilidade sim, para acelerar esse ganho, devolver qualidade de vida. uhum. Até porque assim, quando a gente vê resultado, acho que isso influencia também na motivação, né? É, Não sei, às vezes a questão dos hormônios atrapalha esse ganho, essa perda de peso, e aí acredito que a mulher fique pensando, ah, não está dando certo, ela fica desmotivada, não quer continuar o protocolo, né? E a gente sabe que precisa de persistência, então talvez essa intervenção seja necessária nesse ponto também, né? exato. Com certeza. Perfeito. Então, Charlie, acho que é isso. Te agradeço muito. Espero que a gente volte aqui com outros assuntos, outros temas. Com certeza eu vou te chamar de novo. Espero que você aceite. Na verdade, você é obrigado porque você é meu compadre, né? Então, qualquer coisa eu Tá. só Ô, dou uma Vitória, ligadinha para minha amiga Brenda e ela manda você participar. tá. Vitória, para não deixar aqui nós, o povo de mão abanando, eu vou deixar aqui um incentivo para as mulheres que querem fazer uma consulta, querem entrar na sua gestação de uma maneira mais preparada, ou que já estão grávidas, ou que então já estão no pós-parto e querem recuperar a massa muscular, querem voltar a ter vitalidade, ter libido, querem entender como elas podem lançar mão de recursos hormonais, de medicações para poder acelerar o resultado dela. Eu deixo aqui um voucher de desconto especial para os pacientes que vierem pelo seu cupom Vitória, de R$ 100 de desconto na adesão do programa. Então, quem quiser fazer Perfeito. parte do programa de acompanhamento, ganha R$ 100 de desconto. Como eu disse, eu só atendo 100 mulheres, e para entrar é preciso que algumas saiam, porque a gente está com a agenda cheia, digamos assim. Então Mas tem a lista de espera aí. todo mês eu atendo 30 pacientes durante todo o mês e elas vão renovando. Algumas saem. Então, esse mês já tem, por exemplo, agora tem 2 vagas abertas. E de vez em quando vai saindo outras ao longo do mês, para outras entrarem. Então, quem tiver interesse, resgata aí o cupom Vitória, tem 2 vagas. E esse programa ele vai ajudar você a sair do pré-parto, do gravidez, do pós-parto, do pré-parto não, da pré-gravidez, de uma maneira melhor, de uma maneira mais bonita, saudável. E você também, que mais? Se você Perfeito. planejar aí, você tem um desconto mais especial ainda, tá? Perfeito, tá bom. Eu vou demorar um pouquinho para engravidar, alguns anos aí, mas E se você não eu sou engravidar, eu vou paciente. fazer uns 4 na Brenda e vou mandar um para você cuidar depois. Pode mandar, que é melhor cuidar do filho dos outros. Não, mas daí se eu mandar para você, fica para você. Você tá doido que eu vou pedir de volta? Não. Não, mas aí devolve, né? Mas, ó, Fazer menino é bom demais, Vitória. O ruim é cuidar. o ruim é cuidar, é verdade. Mas eu já sou paciente, né? Então eu não pretendo sair aí da Trifish tão cedo. Mas, de qualquer Não. forma, Charlie, queria também agradecer aqui a sua disponibilidade e também falar para as pessoas que você atende online, né? Porque agora mesmo você está aí na Isso. O meu Europa, programa ele né? é Em 100% Barcelona. online. Foi feito Então, para isso, exatamente. qualquer lugar do Brasil a pessoa consegue ter acesso aí à sua consulta, ao seu acompanhamento, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Vitória, e para minhas pacientes, para quem for, porque minhas pacientes é mulherzada, que tem 100 mulheres que elas querem um incentivo, elas querem alguma coisa assim, pô, o que que é a Vitória? Se eu apartei meu marido, o desgramado botou uma galha em mim,
Eu tô com vontade de matar aquele filho de uma égua, botar ele na justiça a metade dele. O que que minhas pacientes têm de benefício com a vitória? Perfeito. Olha, geralmente eu faço consultas também, assim como os médicos, eu faço consultas. Então, eu estou ofertando aqui um, um tempo de consulta grátis para as suas pacientes de 30 minutos, caso elas tenham algum problema em relação à família ou imóveis. Essa é a minha especialidade. A minha sócia advogada trabalhista e previdenciária, e ela também cuida dessa outra parte, mas se vocês tiverem algum problema relacionado à família e imóveis, podem contar com 30 minutos de consulta comigo. Podem me procurar no meu link da bio, vocês conseguem ter acesso ao contato do meu escritório e podem entrar em contato comigo que a gente vai conversar, eu vou te orientar da melhor forma e aí a gente vai procurar uma solução para o seu caso. Show. Então pronto. Cupom Carlitos. Carlitos, exatamente. Então é só me procurar, falar que é paciente do Aproveita que você está lá Carlitos. no grupo das T-Fitters e faz essa divulgação certinho para a gente poder mandar no grupo e também mandar no. Eu mando no privado de cada uma delas, porque como tem bastante. Perfeito. Inclusive, ó, que vacilo, eu tinha que ter mandado esse link lá, senão as minhas T-Fitters ia estar tudo aqui hoje. Nossa, é mesmo. Lo- Mas não, eu Lotando. mandei. Você mandou lá, mas mandou o link Não da, mandei o da link live? da call, eu É, só mas tá bom. informei ontem. Mas Eu tudo vou bem, não jogar tem lá o link pro problema. pessoal ver. Tá bom, então depois a gente vai colocar tudo aqui em um post, todo o cupom que você deu e também a consultoria que eu estou oferecendo Tá. aqui. E aí e aí todo mundo vai ter acesso. Beleza. Tá Vitória, um bom? prazer conversar contigo toda Prazer é vez aí, meu. comadre. Quando eu passar em São Paulo, nós vamos tomar um cafezinho de novo, conversar fiado, fofocar e fazer mais plano escondido. Pode Aqueles deixar, planos que, combinado. aqueles planos que nós não conta pro Clóvis. Pode deixar, pode deixar. Só eu, você e a Tchau. Brenda sabe, né? Aham. Sim. Tchau. Tá bom, Beijão. tchau, tchau, até mais.